Hoje nós vamos classificar os comportamentos que definem um homem. Desde aqueles comportamentos, meu querido, que se você tiver, você será um cara acima da média, até aqueles que, se você praticar, podem ser um problema na sua vida. Maravilha? A gente tem aqui 5 critérios para nos ajudar nessa classificação. O primeiro critério é se este comportamento ele te traz uma demonstração de força, de caráter, de integridade, ou então se ele fortalece essas virtudes em você. O segundo critério é se esse comportamento ele lhe traz mais autossuficiência ou então confiabilidade, ou se isso é percebido em você por outras pessoas. O terceiro critério é se este comportamento lhe traz uma capacidade de prover e uma capacidade de proteger as pessoas que você ama, pessoas que estão ao seu redor. O quarto critério é se este comportamento ele tem um impacto positivo nos seus relacionamentos. Aí são relacionamentos profissionais, pessoais, enfim, todo esse tipo de relacionamento. E o quinto e último critério é a raridade que nós vemos esse comportamento ser praticado por homens modernos. Maravilha? Vamos lá então. O primeiro comportamento da nossa lista é se antecipar ao problema. E aqui, cara, é claro, quando a gente fala de problemas, a gente fala de resolução de problemas, é óbvio que todo homem, que toda pessoa tem que ser capaz de resolver os próprios problemas. Não existe nada mais triste, nada mais patético do que um homem adulto, a pessoa adulta por si só, que precisa que outras pessoas resolvam os problemas dela, tá? Então, bom, é fundamental que você seja capaz de resolver os seus problemas. Mas aqui a gente está falando não só disso, que isso aqui seria o mínimo que se espera, a gente está falando em se antecipar ao problema, em fazer com que o problema não seja uma bomba relógio na sua mão, prestes a explodir. E sim, algo que você consegue antecipar, você consegue antever isso aí. E assim, organizar os passos, organizar uma estratégia para, da melhor forma possível, superar esse problema, antes que ele se torne, inclusive, até um grande problema. E aqui, cara, é uma característica de homens acima da média, tá? Pessoas que têm esse, posso dizer, esse jogo estratégico na vida, mas que olham para a vida com essa característica de tentar entender quais são os problemas que está passando hoje em dia, quais serão os problemas que essa pessoa pode vir a ter, e aí sim você traçar uma estratégia para que da melhor maneira possível você se antecipe aos problemas e resolva eles. Por isso, caras que conseguem fazer isso, meu querido, são acima da média, pelo menos na sociedade que a gente acaba vivendo hoje. Maravilha? O segundo comportamento, cara, é aquele cara que é gente boa o tempo todo. Sabe aquele cara que é meio palhação e que não tem a ver só com humor, não, tá? Pô, humor não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara pode ser totalmente engraçado, pode ser um cara, sei lá, legal pra caramba e tal. Mas a ideia aqui é que a gente tá falando daquele cara que ele é gente boa o tempo todo pra não gerar conflito. Aqui que tá a questão. A questão não é nem você ser gente boa, porra. Isso é legal pra caralho você, entendeu? É legal que você é um cara bacana, um cara legal, um cara que sabe se divertir, um cara que tem um humor. Humor, inclusive, é uma característica muito relacionada com inteligência. Então, pessoas que têm um humor apurado são geralmente pessoas que têm um intelecto apurado também, tá? Isso aqui é muito bom, muito tranquilo. O problema é quando isso aqui se torna a característica principal da sua personalidade para que você evite conflitos, tá? Para que você evite conflitos. Esse é o grande problema, o cerne da questão aqui. É evitar conflitos através de ser muito gente boa. E aqui, cara, com certeza pode ser um problema, tá? Isso pode se tornar um problema para você. Agora, se você remove essa questão do conflito e você só é um cara gente boa por gente boa, aí é ótimo, aí é maravilha. Isso vai te ajudar em diversas relações sociais, inclusive. Ótimo. Mas não deixe que isso aqui se torne uma alavanca para você evitar conflitos. Aí, com certeza, será um problema para você. Ótimo. O terceiro comportamento aqui, cara, é saber reconhecer o erro e, de fato, pedir desculpas. Muitas vezes o cara acha que homem não deve pedir desculpas. Cara, eu não sei quem que inventa essas loucuras, tá? Eu, sinceramente, não sei quem que inventa essas caricaturas do que é a masculinidade por si só. Mas, cara, assim, ó, primeiro, né, reconhecer os erros é o mínimo que a gente espera. É o mínimo que a gente espera, tá bom? Porque, porra, todo mundo vai errar, cara. Nessa vida todo mundo vai errar. Só vai achar que não errou quem ainda não percebeu que errou, entendeu? E o fato da gente ter a hombridade suficiente pra chegar lá e pedir desculpas dentro do erro que nós cometemos, cara, isso por si só e é engraçado, né? Porque isso deveria ser o mínimo. E de fato é o mínimo que se espera. Só que numa sociedade hoje que a gente vive, onde absolutamente ninguém faz isso, as pessoas têm medo de pedir desculpas, as pessoas têm medo de enxergar que estão erradas. Parece que tudo virou uma grande guerra. Enfim, caricaturas da humanidade hoje em dia. O que deveria ser o mínimo acaba se transformando em um elemento acima da média para as pessoas. Então, o cara que. Acima da média que eu digo é, a pessoa que executa, ela está acima da média, porque isso aqui é executado por muito poucas pessoas, né? Então, cara, é uma pica isso aqui, porque isso aqui deveria, de fato, estar dentro do rol de coisas básicas que todo homem deveria fazer. Realmente entender quando errou, e quando errou, cara, porra,
corrigir esse erro, se desculpar, enfim, fazer com que as coisas andem pra frente e não ficar atravancando o processo. É claro, tá? Uma coisa que eu não falei é que não só dentre as acima da média aqui, depois no final a gente vai escolher cara, top 5 talvez, as 5 comportamentos essenciais que a gente enxerga dentro, a gente deveria enxergar num homem de verdade, tá? E aqui, a ideia não é que isso aqui seja também uma escada, entendeu? Aonde o acima da média é melhor do que o mínimo que se espera, que é o melhor do que pode ser o problema. Não, são características distintas, tá? Aonde, de fato, o mínimo que a gente espera de uma pessoa vai estar aqui, assim como quando a gente olha para características acima da média, são coisas que, se você fizer, significa que você está acima da média das outras pessoas, mas não quer dizer que sejam mais importantes do que outras aqui. Maravilha? Não sei se ficou claro para você. Você vai entender ao longo da nossa classificação. E no final, óbvio, a gente vai pegar o top 5 e vai elencar aqui em cima. Maravilha? O próximo comportamento da nossa lista aqui, cara, é trabalhar duro. Só que trabalhar duro, cara, obviamente é o mínimo que se espera, né? Só que é trabalhar duro sem precisar ficar dependendo daquele reconhecimento. Sabe, cara, sei lá, velho. Sabe aquele cara que é muito, não sei se a palavra é narcisista, enfim, não sei se a palavra é essa, mas aquele cara que acha que o mundo gira em torno dele, um cara meio egocêntrico assim, e que ele necessita de aprovação, ou não aprovação, mas ele necessita que alguém fique batendo nas costas dele o tempo todo. Fique elogiando ele, fique. Tudo que ele tem que fazer, meio que tem que gerar um feedback desse, tem que gerar um retorno de alguém falando alguma coisa positiva pra ele. Se ele vai fazer um negócio bacana, as pessoas têm que bater palma. E, cara, assim, isso é uma atitude de um cara muito fraco mesmo, tá? Porque ele não. Entenda comigo o raciocínio. Quando você precisa de muita validação de outras pessoas, significa que a própria validação interna, sua própria validação, não é suficiente para você. Isso demonstra uma fraqueza muito grande de caráter. Porque, entenda, cara, o seguinte: aquilo que é certo mesmo quando ninguém faz, aquilo que é errado mesmo quando todo mundo faz. Então, o fato de você não ter esses limites na sua cabeça e você precisar de aprovação de todas as pessoas para as coisas, acaba subvertendo uma série de valores. E que, inclusive, cara, é por isso que as coisas estão como elas estão hoje em dia. Porque uma série de valores foram subvertidos ao longo do processo, ao longo desses últimos anos, e faz com que as pessoas que necessitavam mais de validação e aprovação social acabem caindo por caminhos, acabam indo por caminhos que destroem um homem de verdade. E sim, porra, acabam se transformando em grandes moleques, tá? Um molecão de 30 anos que não tem responsabilidade nenhuma, ou enfim, que. Vocês já sabem muito bem qual é a minha opinião sobre isso. Então, vamos lá. Aqui, cara, quando a gente pensa em trabalhar duro sem olhar reconhecimento, isso aqui deveria ser o mínimo, tá? Isso aqui deveria ser o mínimo, o mínimo, o mínimo. Porque é isso que constrói a base de uma personalidade forte. É você não precisar da validação de outras pessoas para fazer aquilo que você faz. Quando você precisa de validação de outras pessoas para fazer aquilo que você faz, a sua personalidade é fraca. Beleza? É claro, existem casos e casos, existem elementos muito pontuais, né, pra gente poder analisar isso aí, mas de forma geral, se você, tudo que você tem que fazer, você precisa de outras pessoas te dando o aval, meu querido, você tem bastante o que trabalhar em cima da tua própria personalidade, se conhecer mesmo, entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você julga correto e aquilo que você não julga correto também. Ótimo. Vamos pro próximo da lista, que é falar a verdade, mesmo quando isso desagrada. E cara, assim, ó, é claro, né? Isso aqui, dependendo de como a gente analisa, poderia ter qualquer dos 3 elementos. Porque hoje em dia a gente vê pessoas que não conseguem mais, assim, não conseguem mais desagradar outras pessoas, tá? E é claro, você não precisa fazer isso a bel prazer. Você não precisa desagradar as pessoas simplesmente pela vontade ou pelo ato de desagradá-las. Isso eu acho que não faz nenhum sentido, assim. Você voluntariamente querer desagradar uma pessoa, porra, sei lá, não me desce muito bem. Agora, a partir do momento que a sua opinião muitas vezes é indagada, ou você se encontra numa situação a qual não desagradar as pessoas causa um mal pra você ou para as pessoas que estão com você, torna-se sua obrigação moral botar um limite nas coisas, né. E aqui, novamente, isso é uma coisa que pouca gente faz, mas ao mesmo tempo é o mínimo que se espera, cara. É o mínimo que se espera, é que você faça essa intervenção, tá. Você faça essa interjeição em cima daquilo que está te desagradando. É claro, quando a gente fala aqui vamos ter que botar limites aqui nos comportamentos para que também isso não fique muito abstrato. Vamos lá, falar a verdade, mesmo quando desagrada, é quando alguém lhe pergunta a opinião sobre alguma coisa, e essa opinião, ela é uma opinião que vai desagradar a outra parte, mas você julga que faz sentido desagradá-la, o faça.
Vou te dar um exemplo do que não fazer, tá? Quando a tua esposa te pergunta se o vestido que ela colocou está bonito, se o vestido que ela colocou está deixando ela gorda, velho, talvez não valha a pena você falar a verdade isso, porque, beleza, a verdade pode ser que desagrade, pode ser que não, mas pode ser que desagrade. Mas não existe nenhum benefício real em fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, quando a pessoa lhe pergunta se você acredita, você tá num monte de um bando de gente que gosta de chutar cachorro na rua. E, sei lá, você é contra chutar cachorro na rua. Você é uma pessoa minimamente inteligente e é contra fazer isso. E as pessoas lhe perguntam se você acha que você deve chutar cachorro na rua. Porra, você não dizer que você acha que não se deve chutar cachorro na rua, significa que, se você não falar isso aí, novamente, você é um cara que precisa de muita aprovação das pessoas. Então, cara, isso aqui é o mínimo que você espera, tá? Isso aqui é o mínimo que você espera de um homem de verdade. O próximo da nossa lista é o seguinte: buscar crescer constantemente, tanto com relação ao próprio corpo, com relação ao físico, com relação à cabeça, mente, cognição. Aqui é um elemento de construção, tá? Um elemento de construção como um todo. E, cara, é claro, se você está vendo esse vídeo aqui, obviamente, isso aqui é uma coisa que é uma, digamos, uma virtude já massificada em você. Você busca isso. Senão você não estaria aqui nesse vídeo, tenho certeza absoluta. Você não estaria, você estaria vendo qualquer outra coisa, qualquer outra bobagem. Aliás, outra bobagem não, porque, pô, você fala outra bobagem, parece que essa porra aqui é bobagem. Não é bobagem isso aqui. Mas você estaria vendo alguma bobagem aí na internet. Maravilha? Aqui, quando a gente pensa nesse tipo de construção, cara, querendo ou não, é um elemento acima da média hoje. Por quê? Muitas vezes você tá, você tá nessa jornada de, cara, se transformar num cara melhor, beleza? Um cara que consegue alcançar o máximo que seja da performance física, o máximo da performance cognitiva para poder entregar mais dinheiro em casa, para poder construir uma família, para poder, pô, ser uma pessoa do bem, cara, ser um cara bom. Hoje em dia parece que as pessoas esqueceram que talvez seja uma das maiores missões que a gente tem, pô, ser um cara bom, velho. Ser um homem bom, fazer bondade para as pessoas e fazer com que essa máquina da, da estrutura terrestre continue girando, né? A humanidade continue avançando. E o fato de você decidir construir um corpo muito mais forte diz muito sobre você. Só que isso aqui hoje é raridade. É raridade. Saiba você que, se você está nesse vídeo aqui, você é uma raridade a forma como você pensa. Porque a imensa maioria das pessoas está vendo bobagem aqui pela internet. Então, definitivamente, cara, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, aonde eu pego, né, junto com você, e a gente faz você construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, muito menos gordura, muito mais energia, muito mais testosterona, para que você seja, então, um homem melhor, tá? Para você, para sua família, enfim. E, cara, o que que acontece? Eu bato muito na tecla pra rapaziada, porque nós vivemos em bolhas, né? Nós vivemos em pequenas bolhas, aonde parece que aquilo que a gente tá fazendo parece ser unanimidade. Só que, cara, quando você para pra olhar no macro, isso aqui é raridade, tá? O cara que se importa em fazer isso aqui é uma baita raridade. A imensa maioria dos caras hoje só quer ficar deitado no conforto do sofá, assistindo Netflix o dia inteiro, comendo um sorvete com Doritos e já era, entendeu? Então, se você está aqui, cara, saiba que esse aqui é um comportamento que vai te levar muito longe na vida, muito longe mesmo. Maravilha? O próximo comportamento, cara, é o seguinte: saber controlar os seus impulsos, tá? Saber controlar os impulsos, cara, definitivamente está acima da média, beleza? Deveria ser o mínimo que se espera? Deveria ser o mínimo que se espera. Com toda certeza deveria ser o mínimo que se espera. Mas quando você faz isso hoje, você está como um cara acima da média. Porque a imensa maioria das pessoas não consegue controlar esses impulsos. É claro, é difícil, cara. É difícil pra caramba. Tá? Se fosse fácil, novamente, se fosse tão fácil quanto você pegar e tomar um gole d'água, porra, todo mundo faria. Só que não é assim que acontece. Não é assim que a banda toca. Inclusive, vou te falar, cara, saber controlar os impulsos é um comportamento que direto já cai aqui no essencial, tá? Depois daquela, a gente vai reclassificar isso aqui se for necessário. A gente vai jogando aqui, enfim, coisas pra cima, coisas pra baixo. Mas saber controlar os impulsos, cara, porra, isso aqui podem ser impulsos físicos, impulsos de cunho sexual, impulsos de cunho emocional. Porra, cara, o cara que tem isso aqui talvez seja a maior virtude nesse sentido. Talvez seja o comportamento mais importante do que nós vamos falar aqui hoje. Talvez seja, talvez não. Mas, porra, é foda, cara. Saber controlar os impulsos te levará muito longe nessa vida. O próximo aqui, cara, é o seguinte: ser leal, tá? E, cara, ser leal pra mim, ele é claro, é o básico, é o óbvio, tá? Mas ele transcende qualquer outra coisa. Pra mim, de fato, ele é essencial, tá? Você ser leal. E o que que é ser leal, né? Não só leal e fiel a pessoas que estão com você, a outras pessoas, mas também leal e fiel com você mesmo, tá? Muitas vezes a gente se trai. Já parou pra pensar nisso?
Às vezes a gente se trai, a gente fala que vai fazer coisas e a gente não faz. A gente deseja e sonha e ambiciona com coisas e a gente, porra, perde isso no meio do caminho. A gente promete que vai fazer certas coisas e não faz, tanto pra nós quanto pra outras pessoas. Então, ser leal, cara, porra, é uma. Essas duas coisas andam juntas, tá? Essas duas coisas andam juntas. Porque, em geral, esses impulsos que aparecem pra você, eles aparecem justamente em momentos que você não está sendo leal consigo mesmo. Então, tudo isso se conecta. Maravilha? O próximo comportamento, o próximo item da nossa lista, cara, é proteger aqueles que você ama. E, cara, de novo, né? Proteger é o mínimo que se espera. Tanto proteção física, mas, cara, eu confesso que a galera parece que se habitua ou se bitola tanto na proteção física, porque, porra, sei lá, ficou meio na moda a galera ficar postando vídeo na internet. Eu mesmo muitas vezes faço isso no Instagram lá. De, sei lá, meu irmão, cara agredindo gente aleatória na rua e pessoas entrando em embates físicos justamente pra proteger outras. Só que quando eu falo em proteger as pessoas, não é só, cara, porra, proteção física. Não é só você virar uma tora, um tanque de guerra, uma máquina pra combater qualquer agressão física. Até porque, em algum grau, véio, pode ser que isso nunca aconteça. Nunca exista a necessidade de você combater uma agressão física. E, cara, que Deus me proteja, que nunca haja nenhuma necessidade mesmo, tá bom? Porque todo mundo que luta, todo mundo que treina luta, por mais que a gente fique muitas vezes pensando na cabeça, pô, se acontecesse tal situação, eu faria isso, isso, isso. Cara, a gente sabe no fundo que não existe nada positivo que sai de uma briga de rua. Absolutamente nada positivo, não existe nenhum cenário concreto onde isso é positivo pra nós. E pra qualquer pessoa. Porque vamos lá, vamos dar um cenário concreto. E que existe três possibilidades quando você entra num embate físico com alguém na rua. O primeiro deles é você apanhar. Tá? Existe esse cenário. Por mais que você treine luta, aí você não sabe o que o outro cara sabe, o que o outro cara não sabe. Enfim, existe esse cenário onde você apanha, toma uma coça, uma sobra de pau ali na rua. E claro, isso é obviamente horroroso, é uma bosta. Ninguém vai querer que aconteça isso. Agora, existe um segundo cenário onde você, com esse cara, vocês trocam socos ali e tudo mais, e porra, os dois saem machucados. Os dois saem mal. Você apanha também, mas diferente do primeiro cenário onde você só apanhou, agora você apanhou e bateu um pouquinho. Cara, é tão ruim quanto, velho. É tão ruim quanto, porque você apanhou, porra. Né? Não é tão ruim quanto? Por mais que tenha batido um pouco no cara, tenha devolvido um pouco, erguido um pouco a tua honra, cara, é ruim igual, né? Ruim igual. Ruim igual, né? Então, o próximo exemplo de situação hipotética que pode acontecer é quando você, então, caceta o cara. Aí você maceta o cara. Sabe aquele que você pensou no teu sonho lá? Você acha que tá lutando com os caras, tá brigando com os caras, e você pensou isso. Você pensou que você ia chegar nos caras e dar 3, 4 socos. Era 4 caras contra você, você esquivou ali, pá, acertou um, dois, nocauteou o terceiro. Pô, fez aquelas loucuras que o Jack Chan faria nos filmes dele. Beleza, cara, beleza. Isso na cabeça é muito bonito, muito legal. Só que vamos botar pra vida real? Você botou 4 caras, você, sei lá, um mendigo veio brigar contigo, aí você chumbou o mendigo no concreto. Irmão, fudeu, entendeu? Igual. Beleza, você não saiu fisicamente machucado, mas você vai ter que responder uns processos, umas loucuras, aí chega a polícia, aí até explicar que focinho de porco na tomada, já fudeu com tudo, entendeu? Então, novamente, não existe nenhum cenário positivo que acabe sendo construído através disso. Então, quando a gente fala de proteger, não é só fisicamente falando, tá? Mas também, cara, proteger do ponto de vista emocional, ser realmente uma pessoa fortaleza em algum grau, né? A gente já vai falar sobre isso até, inclusive, no próximo. Eu vou até puxar o próximo item da lista aqui também, que é, cara, ser firme em momentos de caos. Né? Então, ser uma fortaleza. Ser firme em momentos de caos, de fato, é o mínimo que se espera. Só que hoje em dia a gente enxerga isso como, cara, algo muito acima da média. Algo muito acima da média mesmo. Porque a imensa maioria dos caras desaba no meio do processo. Desaba quando a coisa começa a apertar. Quando a porca começa a torcer o rabo ali, cara, o cara começa a bater pino, entendeu? Então é importante que você se torne ao longo do processo. Isso aqui você se torna, tá? Aliás, todos esses comportamentos aqui, cara, assim, se você não os tem hoje em dia, se você tá olhando e falando, porra, cara, eu faço tudo o contrário e tal. Cara, não desista, velho, não desista. Porque, é claro, é fundamental que você se construa assim ao longo da vida, mas ao longo da vida, entendeu? Você vai todo dia melhorando um pouquinho em cada uma das coisas. Todo dia. Então, se você quiser, sei lá quantos anos você tem, se você tem 15 anos, se você tem 40 anos, se você acha que você tem que estar pronto a todo momento, cara, é um grande problema isso, porque no final das contas isso te bota mais desespero para poder fazer as coisas do que realmente a capacidade de fazê-las, entendeu? Então, vá consertando cada uma dessas coisas aqui, de pouquinho em pouquinho, todo dia, tentando ajustar tudo e ser um cara melhor. Maravilha? O que nos leva ao próximo comportamento da lista, que é tratar com respeito, cara,
as pessoas, independente da condição social delas, tá? Isso aqui, de fato, é o mínimo que se espera, mas hoje em dia a gente observa isso como sendo algo muito acima da média. Muito acima da média mesmo. Eu não sei por que que isso acontece com as pessoas, ou tem acontecido cada vez mais com as pessoas, talvez seja porque eu cresci numa cidade de interior e daí, sei lá, as pessoas também pareciam muito iguais em algum grau social. Talvez não tivesse ninguém muito distante daquilo. Mas, cara, hoje em dia o que a gente vê pessoas tratando mal umas às outras, aliás, pessoas tratando mal umas às outras, cara, tá fora assim, não tá no gibi, entendeu? A troco de nada muitas vezes. É claro, isso aqui talvez, né, a gente enxergue mais em mulheres fazendo isso. Mas também não, cara, também não. Talvez os vídeos que apareçam na internet, na minha timeline na internet, sejam vídeos onde mulheres tratam atendentes de caixa de supermercado, essas coisas. Mas homens também fazem isso aqui, cara. Né, e a gente deveria não fazê-lo. A gente deveria não. Aliás, vamos lá. Ó, as pessoas deveriam fazer isto aqui, exatamente o que está acontecendo aqui nessa foto. Que é um cara, então, aparentemente num nível social superior, tá? Um cara de terno ali, aparentemente também, nunca sabe o que está acontecendo aqui. Às vezes é só um cara com terno, né? Versus um cara aqui que, porra, nesse contexto aqui, pode ser que esse cara, enfim, não seja na realidade, mas num texto aqui onde o cara tá menos abastado, cara, mendigo, sei lá. Não parece que esse cara é um mendigo, mas enfim, acho que deu pra entender o ponto. Então, é necessário que a gente seja mais como essa figura aqui. A gente trate com igualdade, ou. Não, a palavra não é igualdade, porque essa palavra igualdade ela nunca tá muito bem colocada nas coisas. Né? Mas a gente trate com respeito, cara, com respeito e. Quando eu era militar, no meu tempo de quartel, passei 10 anos como militar da Força Aérea. E, cara, a gente aprende que nós devemos tratar com respeito os superiores, tá? E com bondade os hierarquicamente inferiores, né? Tudo com relação à própria hierarquia do processo. E eu vou te falar, cara, o mais difícil é você tratar com bondade, de fato, aqueles que são hierarquicamente inferiores dentro da instituição. Porque tratar com respeito aquele que é superior, hierarquicamente falando, é muito fácil, cara, é muito fácil. Tratar seu chefe bem e tudo mais. O mais difícil é você fazer o contrário. É você tratar o cara da limpeza na boa, entendeu? Com o respeito que ele merece. Tratar um cara que, pô, sei lá, mesmo, caixa do supermercado, dá bom dia pras pessoas. Esse é o contexto da situação. Maravilha? E, cara, isso aqui constrói um homem muito acima da média. O cara que consegue fazer isso aqui, meu irmão, o cara é pica. Maravilha? O que nos leva ao próximo comportamento, que é manter a palavra. Cara, pra mim isso aqui, assim, isso aqui é o básico do básico do básico. E é, assim, é tão básico que eu vejo isso aqui como essencial, na verdade. Não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim, entendeu? Pra mim, o fio do bigode, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Se você não enxerga dessa forma, cara, bom, talvez você tenha que rever um pouco a forma como você enxerga as coisas. Porque, meu irmão, a palavra dita, se você falou para as pessoas que você vai fazer aquilo, se você deu a sua palavra para as pessoas, entendeu? É sua obrigação moral cumpri-la. Então, pra mim, isso aqui é essencial, cara. Isso aqui é essencial, porra, não deveria nem, nem minimamente discutir esse tipo de coisa. Porque, cara, isso aqui é o básico do básico. Isso aqui deveria vir de fábrica, entendeu? Isso aqui deveria vir de fábrica, assim, ó, deveria ser requisito básico pra todo mundo. O próximo comportamento aqui, cara, é corrigir os próprios erros sem ser cobrado. E é claro, corrigir os próprios erros, assim como pedir desculpas e entender quando errou, pô, corrigir os próprios erros é obrigatório, né? Vamos lá. Você vai ficar errando o resto da vida agora? Obviamente não, né? Você tem que corrigir os seus próprios erros. E talvez se fosse só isso aqui, é que se fosse só isso aqui também ia ser o básico do básico, o mínimo do mínimo, poderia vir nessas categorias aqui. Mas o fato é que é corrigir os erros sem ser cobrado. Então, antes que a bomba exploda, antes que as pessoas precisem falar para você corrigir as coisas, é você se antecipar. Igual esse problema aqui, onde você se antecipa aos problemas, aqui você se antecipa na resolução daquilo que deu errado. Então, de fato, é uma característica que te coloca muito acima da média das outras pessoas. Tá? E, cara, pensando bem aqui, na realidade, tudo isso aqui, se bem feito, né, acaba te colocando acima da média das outras pessoas. Porque hoje em dia, o que acontece, né? A sociedade tá um grande caos, entendeu? A sociedade tá um grande caos. Então, talvez isso aqui não tenha sido a melhor escolha de categorias da história pra gente fazer. Né? Mas o fato é que é bem provável que todos esses comportamentos aqui, quando executados com primor, vão te colocar muito acima da média das outras pessoas. Certo? É claro, algumas aqui serão o mínimo que a gente espera, mas a gente já falou sobre isso também durante a análise. Vamos prosseguir, tá? O próximo, cara, é ser pontual. Ser pontual é o mínimo que se espera, tá? Acho que aqui, talvez esse seja o básico do básico do básico do básico, tá? É o mínimo que se espera ser pontual. E eu vou te falar, cara, eu mesmo,
Comecei a ter problemas com pontualidade. Foi de velho. Que coisa, né? Eu, quando era criança ou adolescente, enfim, eu era muito pontual. Aprendi isso na minha família, assim, um grande rigor, tá? Ser pontual e respeitar o tempo das outras pessoas. Porque ser pontual nada mais é do que isso. É você respeitar o tempo das outras pessoas. Você entender que o seu tempo ele é valioso pra caralho, claro que é. Nosso tempo próprio é muito valioso. Mas o tempo das outras pessoas, pra elas, é tão valioso quanto o nosso tempo é pra nós. Entende? Logo, a gente deveria respeitar o tempo das outras pessoas também. Para que elas respeitem o nosso tempo e, enfim, as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E em algum momento da minha vida, cara, eu não sei o quão caótico ficou as coisas, eu fui deixando isso aqui de lado, cara. Então eu comecei a chegar atrasado nas coisas, eu marcava entregas de alguns processos no trabalho e porra, deixava isso pra. Processo que eu digo são coisas que eu tinha que fazer no trabalho, né? Não é processo de advogado, não, mas as coisas que eu tinha que fazer no trabalho e, pô, deixava pra depois e atrasava uma entrega ou outra. Eu falei, caralho, meu irmão, que loucura é essa? Passou um tempo assim, principalmente quando eu comecei a atrasar em certos compromissos, cara, compromissos curtos, assim, caramba, cara, que loucura é essa? O que tá acontecendo comigo, entendeu? E aí você tem que dar um passo pra trás, às vezes, e recapitular a situação. Opa, como assim, cara? Como assim eu tô atrasando? Como assim eu tô desrespeitando o tempo das outras pessoas? Também não marquei tal horário? Então tem que estar tal horário lá. Cara, depois que você conserta isso aqui, você, de novo, você automaticamente parece que o respeito que as outras pessoas têm sobre você e o respeito que você imprime sobre outras pessoas aumenta por si só. Por si só. Porque você é pontual, você respeita o tempo das outras pessoas. Então é o mínimo do mínimo que se espera. Maravilha? Vamos pro próximo comportamento, cara, que é assumir a responsabilidade. Então, cara, matar no peito. Matar a responsabilidade no peito. Pra mim, isso aqui, cara, é essencial pra todo homem, tá? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Você precisa assumir as responsabilidades, matá-las no peito e fazer acontecer. Pode parecer um pouco abstrato, né? Mas, cara, assim, quando você assume as responsabilidades. Existe um termo, um conceito que eu aprendi com um cara chamado Jocko Willink. Pica aí, Navy SEAL dos Estados Unidos, cara, porra, foda pra caralho. E qual que é a grande questão? É uma palavra, um termo chamado autorresponsabilidade. E que já fala sobre isso há anos, né? Que é você ter, assim, você matar no peito. Acho que essa é a palavra certa. É você entender que você é responsável por absolutamente tudo que acontece com você. E é claro, aqui eu gosto sempre de abrir um adendo, porque você tem que agir dessa forma, mas a gente sabe que não é verdade. Tá? Inclusive, a gente tem certeza que não é verdade com relação ao próprio resultado. Então, nós não conseguimos controlar o resultado das coisas que a gente vai fazer. O resultado a gente não consegue controlar. Você não consegue controlar se você é campeão ou não de alguma coisa. O que você consegue controlar é o quanto você vai treinar e tudo mais, mas como é uma disputa, porra, o outro cara pode ter sido melhor que você ali. Então, por mais que esse negócio de autorresponsabilidade, nesse ponto, onde você é de fato responsável por tudo aquilo que acontece, isso não exista de verdade, não existe de verdade. Uma série de outras coisas que vão influenciar uma série de coisas em você. Mas é fundamental que você pense dessa forma, que você faça esse cenário, como é que eu posso dizer, cara? Que você fantasie que seja assim. Vamos lá, que você fantasie mesmo. Você imagine que seja assim. Por quê? Porque assim você transfere a responsabilidade daquilo que tem que ser feito de outras pessoas pra você. E aí você, quando mata no peito, você, porra, vou fazer as coisas, vou matar a responsabilidade, vou fazer as paradas, vou transformar a minha vida, seja lá o que isso significa pra você. Tá? Vou transformar o meu shape, vou meter uma carcaça melhor, mais massa muscular, menos gordura, vou ficar mais forte. Vou, cara, dobrar minha testosterona, inclusive, tá? Se você não conhece, vou deixar aqui na descrição também o link para você conhecer, cara, o Testosterona Blindada, o meu programa, o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer, eu vou deixar aqui o link na descrição para você, maravilha? E, cara, a grande questão é que você tem que assumir que essas coisas sejam realidade, por mais que elas não sejam, entende? Pode parecer um pouco abstrato, pode parecer uma loucura que eu tô falando aqui. Como assim, Rodrigo? Eu vou mentir, eu vou. Porque senão vira papo de coach, entendeu? Vira um puta papo de coach. O cara fala, não, porque você é o único responsável por mudar a sua vida. Cara, é óbvio que isso é mentira. Você não é o único responsável. Assim, você é o único responsável, mas porque você tem a responsabilidade de fazer isso. Você tem a responsabilidade de, pô, chacoalhar e falar, caralho, vamos fazer alguma coisa, ô filha da puta. Você que tem essa responsabilidade, entendeu? Agora, se você é o único, digamos, o único que vai construir esse resultado, não. Você vai precisar de sorte, você vai precisar de um monte de coisa, de oportunidade, você vai precisar cavar um monte de coisa. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, também pra gente não se prolongar muito nesse tópico, o fato é que
É fundamental que você mate essas responsabilidades no peito e faça as coisas acontecerem. Ótimo, isso é o que constrói homens realmente fortes. O próximo da nossa lista aqui, cara, é ser organizado com relação às finanças, tá? Então, não, porra, não ficar fudido financeiramente. Irmão, isso aqui é o mínimo que se espera, tá? Isso aqui é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que se espera, tá bom? Então você não ser um cara, porra, gastador demais, um cara que se enrola com grana, pô, isso aí é uma merda, tá, cara? Fuja disso aqui absolutamente. E aqui, cara, ó, fuja de bet, fuja de cassino, fuja de essas porra toda aí, entendeu? Fuja de absolutamente tudo isso aqui. Seja um cara responsável com suas finanças. Lembre-se que o seu dinheiro é o seu tempo, que você trocou por dinheiro. Então, se você joga seu dinheiro fora, você joga seu tempo fora. E o tempo não tem mais, né? Tipo assim, se você já, depois que você passa numa certa idade, isso começou a cair a ficha pra mim quando eu tinha uns 30 anos, cara. Depois que eu fiz 30 anos, eu falei, caralho, meu irmão, eu já não tenho mais 20 anos, né? Eu já não tenho mais esse tempo todo. Apesar de você ter tempo pra caralho ainda. Porra, 30, assim, a gente vive muitas vezes uma pressão infinita, fudida de fazer as coisas, né? Pô, tem que fazer as coisas o mais rápido possível, porque tem uns caras de 20 anos que já estão financeiramente muito mais resolvidos que a gente, já. Depois você perde um pouco essa paranoia, essa loucura, tá? Você percebe que, pô, isso é um negócio mais fabricado do que verdade. Mas ao mesmo tempo você percebe, porra, cara, eu já não tenho mais 20 anos, assim. Hoje, eu, casado, eu não posso mais chegar e do nada, porra, vou me mudar pra Tailândia, vou virar nômade digital, vou fazer. Não, porra, já foi meu tempo de fazer isso aí, se eu quisesse ter feito, entendeu? Você começa a assumir responsabilidades e entender que, porra, cara, o tempo, ele passa. E aí, como é que isso conecta com o dinheiro? Cara, basicamente você troca o seu dinheiro, o seu tempo pelo seu dinheiro. É, o seu tempo para ter mais dinheiro. Essa é a relação, pelo menos básica, né? Em primeiro grau. Pode ser que no futuro, ou em segundo grau, você já comece a ter mais retorno de dinheiro, mesmo sem precisar empregar seu tempo nas coisas. Essa escalabilidade do tempo é excelente. Mas o fato é que por base, cara, por base, você tem que dar valor para isso, tá? Senão você vai se enrolar todo na vida. O próximo, cara, é o seguinte: é dar crédito aos outros quando o mérito é dos outros, né? Então, assim, isso obviamente é o mínimo que se espera, tá? Você simplesmente dá crédito para outras pessoas quando outras pessoas fazem algo bom. Então você elogia elas, você dá o crédito para elas, você não rouba o crédito de outras pessoas, tá? Quando pessoas fazem alguma coisa, você não fala que foi você que fez. Porra, meu irmão, só é falar a verdade, né? Pô, que loucura, nós temos que assistir um vídeo aqui de mais de 30 minutos, de um cara falando pra você o básico que tem que ser feito. E você sabe que é o básico, né? Você sabe que é o básico. Você sabe que tudo isso aqui é o básico que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei que talvez a escolha das categorias aqui não tenha sido a melhor possível, né? Mas, enfim, cara, tudo isso aqui você tem que fazer, com toda certeza. Algumas coisas vão te colocar acima da média, ao contrário de outras, tá? O que nos leva pro próximo item, cara, que é ouvir antes de responder, né? Ao invés de você sair atropelando as coisas e sair falando a troco de nada, quando as pessoas te indagam sobre alguma coisa, ou mesmo um processo de decisão, um processo de debate, cara, discussão mesmo, sei lá. Ouça, ouça antes de falar. Isso aqui é um elemento estratégico, inclusive, tá? Você ouvir antes de falar as coisas. Porque quanto mais você ouve, mais você tem informação sobre aquilo. Quanto mais informação você tem sobre aquilo, mais decisões positivas ou melhores decisões você pode tomar. Ótimo. O que nos leva ao próximo comportamento, cara, que é autocontrole nos momentos de raiva ou de frustração. E, cara, isso aqui é o mínimo que se espera, tá? É o mínimo que se espera. Mas, ao mesmo tempo, é algo que te coloca acima da média, né? Pensa só comigo, hoje em dia a sociedade é do jeito que tá. Os caras dando chilique a troco de nada. Porra, um cara que consegue ter esse autocontrole, cara, é um cara muito acima da média. Muito acima da média mesmo. Por mais que isso deveria ser o básico, né? Mas é um cara que consegue controlar os momentos de raiva, os momentos de frustração, os momentos de dúvida e consegue manejar tudo isso. Pô, esse cara aí tá acelerando demais, tá? O próximo, cara, é o seguinte: é parecer legalzão pra evitar as críticas, tá? Um cara que parece legalzão, assim, sempre é um amigão do churrasco, entendeu? Que tá ali só pra evitar crítica. O cara não. Eu ia falar que ele não dá nenhuma opinião polêmica, mas a ideia não é só você polemizar em cima das coisas. Me parece hoje em dia que as pessoas querem arrumar briga a troco de nada, né? Eu acho que arrumar conflito a troco de nada é coisa de idiota. Mas o fato é que você parecer legalzão só pra evitar crítica, cara, parecer um problema pra você. Pode se construir como um problema na sua vida, entendeu? Isso porque, pensa comigo, cara, quando você, cara, críticas nada mais são do que visualização, ou demonstrações que as pessoas não enxergam a vida da mesma forma que você enxerga. É isso. É igual quando me perguntam: "Pô, Rodrigo, como é que você lida com os haters aqui na internet?" Cara, o hater nada mais é do que um cara que enxerga a vida de uma forma diferente que eu enxergo, pô.
Não é óbvio que aconteceria? Não é óbvio que as pessoas vão enxergar as coisas de forma diferente? As pessoas entre si? Então, porra, eu não deveria me gastar com isso, eu não deveria perder meu tempo com isso. Assim como você também não deveria. E, cara, as críticas, 90% das críticas, você pega e joga fora. Tá? Porque são críticas de pessoas que nunca construíram aquilo que você quer construir. Então, novamente, me pareceu muito legalzão perto dessas pessoas, só pra evitar essas críticas. É algo que pode ser problemático para você no longo prazo. Maravilha? O próximo comportamento, cara, é ser educado, gentil, cordial. Aqui a gente tem um cara extremamente cavalheiro, né? Abrindo a porta para uma dama. E, cara, o fato é que isso aí deveria ser o mínimo que se espera, né? Pô, um cara cordial, um cara educado, pô. Apesar de que, hoje em dia, isso aí se transforma num cara muito acima da média, né? Como é que como é que é a subversão de valores, né? Olha só como é que é a subversão de valores. Você ser um cara educado, você ser um cara gentil com as pessoas, um cara que dá bom dia para as pessoas, um cara que, enfim, cuida das pessoas. É, é uma subversão de valores incrível que acontece na sociedade hoje. Isso aqui tá totalmente em desuso, isso aqui morreu. Que loucura. E o próximo critério, o próximo comportamento é ser gentil com as pessoas. Talvez isso aqui conecte muito com, porra, com a última, né? Aqui tem um cara presenteando um morador de rua aqui, um mendigo com um presente, né? Porra. Cara, você doar para as pessoas, você fazer o bem para as pessoas, pô, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é fundamental, isso aqui é o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera mesmo. Maravilha? Cara, vamos. Tem que botar 5 aqui, né, cara? Botei só 4, porra. Que loucura. Deixei pra botar no final aqui. Então, vamos lá. Aqui é você conseguir evitar os seus impulsos, né? Eu tenho que usar minha colinha aqui, controlar os impulsos. Tenho que usar minha cola aqui, porque senão eu esqueço. Não botei nome nas coisas, né? Só botei as figuras. Então, aqui é controlar os impulsos, aqui é você ser leal, aqui é você, de fato, cumprir e manter a sua palavra. Aqui é você matar no peito as responsabilidades. E, cara, vamos lá. O que poderia vir aqui pra cima, tá? Ser uma fortaleza emocional também. Proteger aqueles que ama também. Focar na construção física também. Também, mas eu acho que menos, cara. Também mais menos. Botaria aqui acima da média apenas, tá? Trabalhar duro mesmo quando as pessoas não estão olhando, beleza, é o mínimo que se espera. Falar a verdade, ser pontual. Controlar as finanças, aqui tem o traquejo com relação a números nesse sentido. Aqui se mantém, tá? Aqui se mantém. Isso aqui como o mínimo que se espera, barra acima da média, e que a gente precisa tirar um, então, tá? Aqui, cara, vamos lá. Proteger versus ser fortaleza emocional. Acho que isso aqui é redundante, inclusive, tá? Ficou meio redundante, talvez. Eu tinha notado esse aqui como sendo, como base, né? Proteger aqueles que amam, né? E aqui é você, de fato, ser firme em momentos de caos. Cara, manter a palavra, ser leal, matar no peito essas responsabilidades e controlar e dizer não, enfim, aos como é que é o nome aqui? Controlar os impulsos, né? Cara, vamos tirar a fortaleza emocional aqui, tá? Apesar de ser, porra, totalmente acima da média. Mas eu acredito que proteger as pessoas, você ser essa fortaleza física também, mais do que só o físico. Eu comentei aqui, né? Isso aqui acabou talvez ficando redundante. Mas, meu irmão, assim, ó, saber controlar os impulsos, ser leal, tanto com as outras pessoas quanto com você mesmo. Manter a palavra, matar no peito as responsabilidades e proteger aqueles que você ama, cara. Esse aqui é o gabarito aqui, entendeu? Do que é essencial, os comportamentos essenciais para a construção de um homem. Tá? Aquilo que te deixa acima da média, de fato, também é muito importante. Assim como aquilo também que é o mínimo que se espera. No final das contas, todos aqui são bons comportamentos, né? Todos são bons comportamentos. E, cara, aplique o máximo que você conseguir disso aqui na sua vida. Maravilha, meu querido. É isso aí. Bora pra cima. Se você gostou desse vídeo, cara, aliás, tá? Comente aqui embaixo quais comportamentos você. Se você acha que. Você classificaria isso aqui de outra forma? Comenta aqui, cara, qual comportamento você jogaria pra cima e pra baixo. É claro, as categorias aqui não ficaram tão boas quanto eu imaginei que fosse ficar no primeiro momento, né? Os nomes das categorias, mas acho que você conseguiu entender o contexto geral aqui. Maravilha? No mais também, se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar deste vídeo que está aparecendo aqui, aonde eu falo então dos piores comportamentos que um homem pode ter, comportamentos altamente destrutivos e que estão castrando os homens. Então, assista esse vídeo aqui logo na sequência. Tamo junto, te espero lá, beleza? É isso aí e até a próxima.